de fato, em formato. Ah, é? Não. Tá tirando sarro aqui? É que aqui onde eu tô na minha cidade tem um concurso, não sei se ainda está ativo, mas do melhor piadista e de contador de histórias. É muito engraçado. Ah, mentiroso tá nesses dois grupos, né? Enfim, você falou em podcast, puxando o assunto já da inteligência artificial, eu tô fazendo um pré-MBA, não é um MBA, é um pré, comecei hoje, a primeira aula foi hoje, então foi muito legal que coincidiu, de inteligência artificial. Eles estão chamando de pré-MBA porque ele não é tão profundo ainda, né? Ele é uma base até para as pessoas poderem sentir se quiserem ir para o MBA mesmo. E ele mostrou uma ferramenta de criar podcast impressionante. Tem algumas inteligências para usar, para criar, mas uma delas, assim, eu achei incrível, gente. Saiu o podcast perfeito, sabe? É só gravar. Eu achei muito legal aquilo ali, em poucos minutos. Bom, vamos começar então. Enquanto eu tenho uma galera que já me respondeu aqui no privado que está finalizando algumas coisas, vai entrar. Mas acho interessante a gente já dar continuidade para não passar o horário de todo mundo. Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais, não tão formal, né? Vai ser algo mais leve. Vamos falar sobre IAs no dia a dia, como a gente pode usar e como isso vem transformando de maneira radical a vida de todo mundo que usa e que se adaptou e está se adaptando a usar ela no dia a dia. Bom, vamos lá então, né? Posso começar aqui, Vini? Claro. Eu e o Vini, a gente trocou bastante e eu achei legal trazer um pouquinho da história, né? Porque a gente fala em inteligência artificial e acha que é, né? Não todo mundo, mas a maioria acha que é uma coisa nova, que surgiu agora. Recentemente, eu assisti uma palestra de um PhD, o único PhD em inteligência artificial no Brasil, que é o Juan Pablo. Depois eu posso deixar o arroba dele. É muito interessante acompanhar ele. O cara é fera mesmo, está sempre lá no Vale do Silício, no meio, né, onde tudo acontece. E ele foi bem interessante, ele trouxe muitas coisas legais ali. E aí ele trouxe essa questão, né, que lá na época, lá na década de 50, o Alan Turing, que foi o pai da comunicação, da computação, né, considerado o pai da computação, ele já falava sobre isso. Ele não chamava de inteligência artificial, mas ele falava de máquinas pensantes. Então ele publicou um artigo na época que ele dizia o seguinte, que ele fez um teste, que eles chamam o teste do Turing, né? Que se a máquina conseguisse falar com o humano, enganando ele, né? O humano pensasse que fosse uma outra pessoa ali, então ele entendia que as máquinas podiam pensar. E aí ele vieram, né? Estudando e a gente chegou hoje na inteligência artificial e, na verdade, aconteceu isso e foi possível, né? Acontecer agora por causa desse avanço ali que a gente fala, capacidade de processamento, né, não existia naquela época, então a gente sabe que os computadores, né, milhões de vezes aí mais potentes hoje em dia, a questão do volume de dados, né, então a internet lá não tinha dados, assim, tantos dados, hoje nós temos muitos dados e muita informação e a evolução dos algoritmos. Então, a gente chegou na inteligência artificial, mas, na verdade, se falava, se pensava, né, e foi evoluindo lá na década de 50 com ele. E hoje, né, quem aqui não usa um assistente virtual, né, sei lá, uma Siri, o Google mesmo, o Google Assistente. E, às vezes, a gente não se dá conta, mas tarefas simples, como a gente pedir uma música, né, a gente perguntar sobre o tempo, isso tudo já é sobre, né, a gente já está ali na inteligência artificial. Então, uma outra coisa também que é legal a gente entender são esses paradigmas, porque a gente tem duas principais inteligências e a gente ouve falar muito sobre a generativa, né? A inteligência generativa, que é a que a gente mais utiliza, assim, na grande maioria, estou falando aqui agora para pessoas do dia a dia, né, gente? Não estou falando para especialistas, eu imagino, mas quem for, por favor, contribua, né? Quem tiver o que trazer aqui vai ser muito bem-vindo. Mas essa questão da generativa, ela é
uma inteligência que a gente tem que pedir as coisas para ela, né? A gente tem que dar comando e tem que dar bem certo. Já a autônoma, não. A autônoma, ela é uma inteligência independente, né? É aquela dos robôs, dos carros que dirigem sozinhos, né? Então, existe essa diferença e vocês vão ver logo adiante que existem ferramentas de inteligência artificial independentes, essas autônomas, que a gente consegue utilizar e que são gratuitas também e que já entregam, né, algumas coisas boas ali, e ela realmente traz uma diferença grande, né? Porque é uma inteligência que ela se autocorrige já. Então, ela é independente, ela consegue ficar cada vez melhor e a ideia é, daqui a pouco, até 2027 ali, já começar a se utilizar muita inteligência autônoma, tá? Porque hoje a gente está muito na generativa. E aí, às vezes, a gente, né, fica se perguntando, como que funcionam esses carros que andam sozinhos, esses robôs? É tudo com essa inteligência autônoma, né? Eles têm sensores, dados, e a inteligência autônoma, uma coisa interessante dela é que ela consegue tomar decisão. É uma coisa que a inteligência generativa não consegue, tá? A autônoma consegue, então por isso que a gente tem aí muitos avanços nessa questão hoje, inclusive dos robôs, né? E algumas coisas assim que eu vejo que, trazendo aqui, só antes da gente passar, né, para o próximo, esse Pulse Mind que tem ali, eu achei interessante colocar, eles oferecem, um site que você vai fazer uma assinatura única, tá? E você vai ter mais de 60 IAs dentro, né? Tanto IAs autônomas quanto IAs generativas. Vai sair muito mais barato do que a pessoa ficar assinando, né, inteligências individuais. Tem outras plataformas, tá? A PulseMind é uma delas, mas tem várias outras, então os preços variam, mas de fato é mais em conta para quem realmente usa, precisa, vai usar várias, vale a pena entrar nessas plataformas e assinar, tá? Podemos passar. Vini, legal. Bom, agora eu vou falar, vou começar a explicar um pouco sobre as diferenças das IAs e quais são os tipos de IAs que a gente tem hoje em dia no mercado. É óbvio que eu vou acabar puxando muito mais o saco da Manus, já que é a IA que eu mais uso e, para mim, hoje em dia a Manus é uma IA autônoma, né? Então, já complementando tudo que a Gabi falou, por ela ser uma IA autônoma, eu não tenho que ficar falando muito com ela. Eu dou uma tarefa, eu já tenho o meu agente todo estruturado, então eu não perco muito mais o meu tempo, né? Por exemplo, para quem trabalha com gestão de tráfego, que nem eu tenho meu próprio agente que ele já analisa métricas, dados, planilhas, e ele me passa tudo bonitinho, me passa todo o relatório semanal para mim. Então, facilita a vida e isso é uma das maneiras que tu pode aplicar ela no teu dia a dia. Claro que tudo pode mudar a partir do que você vai precisar fazer. Vamos falar do ChatGPT, que é o mais famoso, o mais conhecido de todos e o mais versátil, vamos se dizer. Ele tem tanto agente quanto generativo, ele pode ser autônomo a partir do momento que você se torna assinante, né? Quando tu usa o gratuito, tu é meio limitado, tem pouco crédito, não dá para falar tanto, não dá para se aprofundar tanto, mas a partir do momento que tu já tem o pago, já dá para fazer muito mais coisa, tem como explorar uma diversidade de coisas, né? E, além dele ser muito bom, ele gera prompts que tu pode usar em outras IAs. E essa é a grande jogada. O ChatGPT é o melhor gerador de prompts para IAs, né? Então, por exemplo, eu quero usar uma IA o Midjourney, por exemplo, né? Que eu vou trazer no próximo slide. Cara, pega no ChatGPT, explica bonitinho como que tu quer, que ele vai te passar um prompt muito difícil de dar errado. E agora, falando um pouco do Claude, eu vou deixar a Gabi falar um pouco mais sobre ele, porque a Gabi já tem mais experiência, eu não uso tanto, e ela já gosta bastante. Sim, eu gosto. É legal essa questão do ChatGPT, eu vou fazer uma contribuição aqui em relação a essa questão dos prompts, né? Eu também, acho que como a maioria começou usando o ChatGPT lá em 2022, né? E aí
eu acho que é natural que a gente tenha mais conhecimento dele e também se familiarize mais, né, e saiba mais coisas sobre ele. Essa questão do prompt, ela é legal na prática, porque você consegue personalizar tudo que você faz. Você consegue personalizar teu trabalho, tua comunicação, o serviço que você presta, né? Ele não fica com aquela cara de inteligência. Então, né, feito aquela coisa pronta. Eu até anotei aqui a questão de, assim como ele facilita, porque você vai lá na parte do GPT, né, que eles chamam, para você criar aqueles prompts, e você pode trazer, você só vai ter aquele trabalhinho no início, vai ser a primeira vez. Então, eu trouxe, por exemplo, para ele já todo o meu perfil, a minha linha de pensamento, coisas que eu defendo, meus valores, só para vocês terem noção, entende? Eu fui contando para ele um pouco de mim, né? Os assuntos que me interessam e fui trazendo para ele conhecer a Gabriele. Então, eu tenho um prompt ali que é só sobre mim. E aí, ele consegue, tudo que eu peço para ele, os outros prompts que eu vou, né, criando, ele já consegue trazer toda a minha essência. E aí se torna muito mais personalizado. Então, acho que esse é um grande diferencial que eu queria trazer aqui. E ele é legal também porque você pode deixar visível. Então, quem trabalha com equipes, né? Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela trabalha numa cooperativa e ela é gerente de comunicação, né? Uma coisa, ou seja, estão o tempo todo comunicando por várias ferramentas. Ela tem os prompts que ela faz, porque ela tem mais de 40 pessoas para liderar, e eles têm que estar sempre, né, com a comunicação padronizada, falando o mesmo idioma ali e tudo mais. Então, ela já pega aqueles prompts prontos que eles vão usar, que já tem a ver com isso, e ela compartilha com a equipe. Então, todo mundo, ela compartilha o link. Então, você pode tanto deixar o prompt público, né? Eu não gosto de deixar público as minhas coisas que são personalizadas, né? Então, eu não vou deixar ali, porque público outras pessoas podem pegar. Ou você pode deixar isso também no privado, claro que daí isso você tem que ser assinante, e pode também compartilhar o link com o pessoal da tua equipe para todo mundo utilizar os mesmos prompts, aqueles que você criou como padrão, tá? Gostaria de trazer isso porque facilita muito, ganha tempo, né? E não corre o risco de sair fora de algo que é padrão de uma empresa, de uma marca, enfim, de comunicação. A questão do Claude, eu parei até de assinar o chat, o GPT, e fui assinar o Claude. Eu tenho esse hábito, eu fico fazendo isso. Eu assino 6 meses um, 6 meses o outro e vou testando. Agora tem essas plataformas, eu estou pensando em realmente assinar uma assim, porque né, é melhor e eu vou ter mais acesso. Mas o Claude, o que eu gostei dele, que eu achei diferente do chat GPT? Eu achei ele muito mais funcional no sentido... ali até ele fala, né? Ele faz uma análise mais profunda de textos. E ele tem uma facilidade que se você escreve alguma coisa nele ali, já tem prompts prontos e tudo, ele já manda direto por WhatsApp. Você não precisa copiar e colar coisas. Você escreve um e-mail, por exemplo, o e-mail eu acho sensacional. Você escreveu o e-mail, você já consegue enviar dele mesmo ele compartilha com o teu e-mail e já vem com o assunto e tudo pronto, assinado. Então, isso é uma mão na roda. A mesma coisa para o WhatsApp. Você já consegue também compartilhar direto com o WhatsApp sem precisar ficar copiando e colando. Uma outra coisa que eu achei ele muito bom é na redação. Eu achei ele melhor na redação do que o chat GPT, tá? Achei ele mais, não sei se mais inteligente, mas mais profundo, assim, menos superficial. E agora eu estou falando até como não assinante, tá? Porque a gente tem que considerar isso, porque como o Vini falou, é óbvio que quando você é assinante, você vai ter muito mais coisas ali para explorar e muito melhores. Mas aqui, eu sei que nem todo mundo vai assinar, então eu achei ele melhor neste sentido para tarefas do dia a dia, tá? Eu até coloquei aqui que eu achei ele que para tarefas do dia a dia, ele para mim ajudou bastante pela funcionalidade. Achei também que ele, vou falar uma coisa que parece besteira aqui ou meio doido, mas parece que ele pensa melhor, tá? E o chat GPT, só voltando, ele é,
E eu não sei, eu achei ele mais profundo, assim, até para um ponto aqui, quando você pede premissas ocultas. Eu achei ele mais inteligente que o ChatGPT nas premissas ocultas, quando você pede para olhar, sabe, por outro ângulo, coisas que você não está vendo, pontos cegos. Eu achei que ele traz mais detalhes. Uma observação no ChatGPT, que eu não sei se vocês fazem, gente, mas eu achei uma mão na roda também, que eu esqueci de falar. Eu adicionei ele como um contato no WhatsApp. Sabe um contato normal no WhatsApp? Não sei se vocês já têm, trabalham, usam ele dessa forma? Como se fosse um contato e fazer tudo por ali, sem precisar utilizar e ir direto para o aplicativo. Não sei se é uma coisa, mas eu adoro essa funcionalidade dele. Então eu nem vou mais lá pro aplicativo, sabe, do chat. Eu vou direto pelo WhatsApp dele. Pode Fala falar, aí, Rafa. Rafa. Nós tínhamos dois comentários rápidos, na verdade. O primeiro, eu não sabia dessa função do chat, mas eu tinha a Luzia, que é... a Luzia era justamente o variado dentro do chat do WhatsApp que eu conheci, então eu já vou substituir a Luzia pelo chat GPT. Bom saber, obrigado depois, só preciso saber como é que faz para adicionar ela aí. E outro ponto que eu achei bastante interessante, eu não tinha, claro, eu já tinha ouvido falar da empresa, da Cloud, mas nunca tinha ouvido ninguém dar feedback positivo. Fiquei bastante curioso até para conhecer. Obrigado por compartilhar, antes de mais nada. E um ponto só que eu realmente acho muito interessante essa nossa conversa aqui, é porque diferente de outras coisas, diferente de outros tópicos, na IA eu tenho visto tudo muito mais rápido, né? Então, por exemplo, no ano passado eu tinha tentado alguns avanços com IA e aí tinha meio me frustrado por algumas coisas que estavam meio lentas e aí meio que tinha deixado aquilo de lado. E aí depois, acho que faz umas 2 semanas, o Wes fez um avanço e já estava funcionando. Então, assim, as coisas estão acontecendo muito rápido. Então, essa conversa que a gente está tendo daqui a 6 meses, daqui a um ano, a gente vai precisar repetir ela para ver tudo que mudou, tudo que avançou, porque realmente as coisas têm se transformado numa velocidade realmente muito grande. Hoje, o que uma ferramenta, uma função, um PDF, um PowerPoint, alguma coisa que hoje em dia ainda está meio lento, meio devagar, não funciona do que a gente queria, a gente fica meio com raiva. Já, poxa, isso que não pensa meio direito, é meio burro. E aí, depois de 6 meses, aquilo se transforma completamente. Então, é muito legal ver esses avanços assim. Realmente é importante esse nosso tópico. E é bem legal que você trouxe isso, Rafa, porque a gente vai trazer sobre isso, justamente essa questão que às vezes dá uma bugada, a gente desiste, é muita ferramenta, aí a gente não se acerta. O ChatGPT é uma outra. Eu pretendo, como eu falei, eu sou uma entusiasta, gente. Então, eu estou trazendo dicas, assim, né? Para alguns pode ser que já usem e não seja novidade, mas para mim funcionam muito bem e eu sigo já há bastante tempo no dia a dia. Por exemplo, o ChatGPT eu uso muito, para mim ele funciona bastante quando eu vou em palestras. Eu falei para vocês que eu fui nessa palestra desse PhD em inteligência, para que eu conseguisse ficar bem presente ali no momento, eu deixei o ChatGPT gravando tudo que ele estava falando e dei um comando que ele fizesse um resumo da palestra depois para mim. Eu faço isso, por exemplo, em lives que eu participo, porque daí você consegue ficar 100% presente e no final você tem um resumo por escrito, com exemplos e tudo. Você pode dar o comando da forma que você quiser esse resumo, né? Então você pode personalizar, pode falar que tem que seguir exatamente o que o palestrante falou. Eu uso muito, então, nesse sentido, e para mim funciona. Até semana passada eu participei de uma live e era muito densa, assim, com muita informação, e eu deixei o chat gravando para mim e no final ele me trouxe, sabe, todo o resumo. Foi incrível. Então, essa também é uma dica que eu não sei se vocês usam, mas até vídeos, tá? Até podcast. Você está ouvindo um podcast ali, eu deixo gravando também e depois ele me traz o resumo. Então, isso é uma coisa que eu achei uma mão na roda. E o Claude, então, eu acho que eu definiria nesse sentido, atividades do dia a dia, sabe? As atividades, aquelas básicas do dia a dia, operacionais, eu achei que ele substituiu, para mim, melhor do que o chat. Bom, e dando continuidade, agora eu vou falar sobre um pouco de IA de geração visual. Eu pelo menos acabo gerando bastante imagem em IA. E, bom, como seguindo o mesmo padrão, prompt gerado tudo no ChatGPT e a gente só aplica nessas IAs. Mas o que essas IAs têm de tão especial? Eu vou dar um pouco mais de ênfase pro Veo, pro Leonardo AI e pro Midjourney, que são as que eu mais tenho ideia, assim. O Midjourney, ele é algo fora do padrão, assim. Ele cria coisa a nível de cinema. E eu falo em qualidade, porque lá tu pode especificar
que tipo de câmera tu quer, a lente da câmera, qualidade 8K, 4K, FPS. Então, o Midjourney, ele é de todos o mais alto nível que tem. Porém, tu tem que assinar. O gratuito dele não vai te entregar nada, tu vai ficar bem frustrado. Mas para quem assina, é algo fora do padrão, é fora da curva. Eu estava até comentando antes com o Rafa e o Laércio, o Ange, que a última campanha da Five Bucks, que é uma marca de roupa, foi feita pelo Midjourney. Todo o trabalho foi feito pelo Midjourney, tudo especificado pelo prompt que o ChatGPT passou, e eles aplicaram no Midjourney. Já a Leonardo IA é algo mais, como se dizer, para usar imagens mais básicas, né? São prompts mais fáceis e o grande diferencial, que acho que é até meio básico, mas é sempre bom repetir, né? Prompts e qualquer coisa que você for pedir para qualquer tipo de IA, de preferência em inglês, né? Para tu ter uma assertividade maior. Então, porque muitas vezes a gente acaba dando prompts em português e a probabilidade de vir algo que não esteja certo ou te deixe insatisfeito é muito mais alta do que em inglês. Por exemplo, a Midjourney e o Leonardo AI sempre vai ser em inglês. Nunca peça um prompt em português para esse tipo de IA, que elas não vão entender, vão gerar algo totalmente tosco. E a View é muito melhor para vídeos, né? A Midjourney ela faz vídeo também e imagens, mas a View ela tem os vídeos mais memes, assim, vamos dizer. Tu quer fazer algo mais rápido, na View é um pouco mais de boa. Enquanto o Ideogram, o Dolly, ele é junto com a Manus, né? Então, tudo que tu for criar de imagem, assim, mais rápido, de ilustração para post, ele tá linkado junto com a Manus também. Ele tem o seu site próprio, mas para quem usa o Manus, ele tá linkado junto. O Runway, ele é mais para geração de vídeo, assim, mas ele é clipe curto, é mais para shorts, vamos dizer, reels, de, vamos por 30 segundos no máximo. O Runway, ele consegue gerar bastante coisa usando o áudio através do Eleven Labs, que eu vou trazer agora nesse próximo slide. Bom, aqui a gente tem 4 IAs de nicho especializado, que é o Gama, que é justamente a IA que fez esse PowerPoint para que a gente está apresentando. A gente tem o DeepSeek Coder, que é um assistente especializado em programação, que é algo incrível. Meu pai é programador, então ele usa bastante IA e ele fala que o DeepSeek Coder é muito bom. O Perplexity, que também a Gabi vai trazer já alguns detalhes, porque ela está completamente apaixonada por ele também. E o Eleven Labs, ele é uma IA que ela tem narração profissional com uma qualidade extremamente absurda e ela consegue clonar a voz. Ou seja, tu quer clonar a tua voz, tu consegue, para ela poder narrar algum vídeo. Pode falar do Perplexity, Gabi. Posso? Eu estava dando uma olhada aqui nas minhas anotações, que eu gosto de trazer coisas assim mais na prática, né? Como a gente está fazendo, que essa é a ideia do bate-papo. E eu realmente estou apaixonada por ele. É o meu queridinho, assim, do momento. Confesso que eu demorei um tempo para entender ele, tá? Bem o que você falou, Rafa, eu baixei e comecei a não sabia usar, aí começou a me estressar aquilo, daí eu abandonei ele, aí, né, foi passando um tempo, aí como eu tive a experiência boa com o Claude, eu pensei, não, vou voltar e vou tentar o Perplexity de novo. E realmente, a gente só precisa estudar um pouquinho, né, gente? Porque acho que uma coisa aqui, ó, importante, que eu peguei da palestra do Juan, é a inteligência, ela não vai fazer tudo por você. Ela vai fazer tudo com você. Essa é a diferença. O por com o com. Então, a gente tem que estar atento que, sim, a gente vai ter que estudar um pouco para aprender a usar. E foi o que eu fiz. E aí, o que o Perplexity me surpreendeu? Especialmente na parte de que ele é mais profundo e ele me desafia na questão de uma visão crítica das coisas. Porque o Perplexity, ele é, vamos dizer assim, um Google, é isso que o pessoal fala, tá? Ele é um Google muito, muito melhor. É óbvio que o Google está correndo atrás também, mas ele já
As pessoas, quem é ligado nisso não usa mais Google, usa Perplexity. Por quê? Porque ele faz buscas, ele traz pesquisas, e ele não traz que nem o Google, os sites, que daí você tem que ficar clicando se você quer sobre um determinado assunto. Ele já traz o principal, vamos dizer assim, ó, ele já traz a coisa refinada, o melhor do melhor para você e já resumido. E aí você vai lendo aqueles resumos e vai vendo o que te interessa e aonde que está o pulo do gato. Ele mesmo faz perguntas sobre aquele assunto que você muitas vezes não se daria conta de perguntar sobre o assunto para se aprofundar, sabe? Construir uma visão mais crítica. Ele, por exemplo, quando você chega e trata sobre um assunto com ele que você quer entender mais ou que você quer falar sobre aquilo, aprimorar a tua visão, a tua parte, enfim, ficar melhor, ter mais conhecimento daquilo, só que não só adquirir o conhecimento, saber como usar aquele conhecimento, ele vem com perguntas que vai fazendo você pensar, sabe? Coisas que muitas coisas ali, eu não perguntaria, eu faria outras perguntas que eu acho que perto das dele, com certeza seriam mais superficiais, e ele faz com que eu consiga, com as perguntas dele, me aprofundar mais. Então, eu achei ele incrível nesse sentido, deixa eu até para não perder nada em relação a ele aqui, mas para eu não trazer, vamos ver aqui, ó. Eu uso ele para buscar embasamento e ele ainda me traz perguntas estratégicas para ampliar o meu pensamento crítico e criatividade. Então, ele é bem isso, um Google avançado, né? Ele faz pesquisas em cima da pesquisa, gente. Então, isso é muito interessante. E a versão paga dele tem o Deep Search, que é uma pesquisa mais profunda ainda, tá? Ele exporta direto esses relatórios que você pega ali, né, que você vai fazendo pesquisa da pesquisa, vai se aprofundando, ele exporta para o Word, para PDF, direto já. E o Google, para vocês terem noção, por ele estar tá sendo tão usado por essa galera mais, o Google, ele já está avançando, o próprio Google, para não ficar para trás, porque está ficando, tá? E aí o Google trouxe, não está aqui, mas eu vou falar, Vini, aquele Notebook LM. Eu vi falar dele. Gente, é incrível esse negócio. Eu estou aprendendo sobre ele no pré-MBA. É sensacional. Esse Notebook LM do Google, que está vindo para justamente, né? Ele faz o podcast que eu falei lá no início. Ele cria podcasts perfeitos. Ele está sendo feito para estudos, eu até anotei aqui, né? Ele é muito bom para estudos. Ele gera mapa mental, ele gera guia de estudos, ele gera FAQ. Se você está criando alguma coisa, uma apostila, sabe? E você pega coisas densas, arquivos assim, às vezes de sei lá quantas, centenas de páginas. Ele vai, sabe, você quer criar algo. Então, por exemplo, para quem dá aula, para quem está estudando para concurso, ele é incrível, ele é muito bom. Só que ele é do Google, né? É esse Notebook LM. Mas o Perplexity, ele que vem trazendo tudo isso. Então, assim, ele chegou antes e ele deixou o Google ali, né, bem perdido. Então, eles estão tendo que correr atrás, justamente porque ele consegue entregar muito. Então, no momento, é a minha ferramenta, assim, para essa parte de eu não ficar, porque a gente tem que cuidar, né, dependente da inteligência, que a gente fala muito que a inteligência, às vezes, pode nos emburrecer, né, vamos dizer assim. Eu encontrei uma inteligência, por enquanto, que é o Perplexity, que, para mim, se aprendendo a usar como eu estou aprendendo, se a gente aprende a usar, ele não vai te emburrecer, pelo contrário. Ele vai justamente te ajudar a aprimorar os teus conhecimentos, a ser mais profundo e a realmente assim, começar a pensar como a gente fala fora da caixa lá, sair um pouco, né, da caixinha, diferente, eu senti que diferente das outras inteligências que eu usei até agora, tá? Então, acho que isso eu queria trazer sobre o Perplexity. E daí essa questão do Notebook LM. Depois eu posso colocar lá, até, né, Vini, é legal a gente falar, a gente vai compartilhar, né, a apresentação. Ali vocês vão ver que tem detalhes, tem mais detalhes, vocês vão conseguir usar, e eu também posso compartilhar lá no grupo depois
eu e o Vini, algumas coisas práticas que a gente está falando aqui, né? A gente pode passar alguns prompts para criar agente também, qualquer coisa, para quem não tem que ter um jogo de cintura para deixar o agente bem feito e funcional. Isso aí. Bom, e agora eu vou falar um pouco do que a gente já falou quase em todos os slides, mas é o fato de justamente combinar essas IAs, né? Então, cara, tanto para criação de conteúdo em rede social, documentação de projeto, desenvolvimento de software, criação de vídeo profissional. Então, todas essas IAs, elas trabalham juntas, se tu quiser, né? Então, é aquilo. Usa o chat GPT para gerar ideias, para gerar prompts. Manda isso para o Midjourney, manda isso para o Leonardo, para gerar as imagens. E depois, cara, joga no Gamma, que tu vai ter, por exemplo, uma apresentação para a rede social já completa. Documentação de projeto. Uma IA que a gente não estava aí, mas a Other AI, ela também é uma IA que transcreve reuniões, ou seja, se eu tivesse com ela aqui, usando ela no momento, ela estaria transcrevendo tudo que a gente falou desde o começo. E aí tem a IA do Notion, ela não tenho muito conhecimento sobre ela, não sou muito fã do Notion também, prefiro o Trello, mas, então, tu pode pegar, transcrever tudo no Other, organizar essas ideias no Notion e mandar para o Claude para ele fazer um resumão, que é que nem a Gabi tá falando, ela usa o chat, bota no áudio, ele já resume tudo para ela. Desenvolvimento de software tem o de Psycoder, que ele vai escrever código, vai testar. O ChatGPT documenta a API e a Manus pode executar, verificar e gerar relatório. E de criação de vídeo, não tem como fugir do Sora ou do Vue. O Runway eu não conheço muito bem, mas o Sora e o Vue entregam coisas incríveis. É só a gente olhar. Por exemplo, a minha página de Reels não tem muitas coisas que agregam na minha vida. É muita besteira, é muita coisa nada a ver e às vezes é muita coisa criada por IA. O que mais está aparecendo agora é gente pegando o cachorro e fazendo o cachorro dançar, tudo pelo Vue, pelo Sora. E é loucura se para pensar, e essas coisas viralizam, e é tudo feito por IA. Então a gente acaba ficando tipo assim, cara, não é possível que estão usando a IA para isso, né? Podendo construir tantas coisas melhores, construir uma empresa do zero, só com IA, hoje em dia é possível. Você junta chatbots, bota minichat, bota a Manus para fazer os relatórios, então você consegue criar uma empresa como se ela tivesse já uns 5 funcionários e no final vai ser tudo IA, né? Sabendo usar da maneira certa. Aqui a gente deu uma falhazinha aqui no PowerPoint, mas tem tem algumas frases que a Gabi falou, né? Ela já falou, né? Que a IA não vai fazer tudo por você, ela vai fazer com você. E tem a questão do novo profissional, que eu vou deixar para a Gabi explicada aí. Ok, vamos lá então. O Juan Pablo, esse PhD em IA, ele falou muito sobre a questão do novo profissional e sobre essa questão dos medos, né? Que muitas pessoas têm medo por causa das demissões, de toda essa questão de que a IA vai substituir o trabalho de todo mundo e aquele alarde todo, né? Claro, tem muita coisa que sim, já está acontecendo, a gente já está vendo, né? Ele falou que para algumas áreas, de fato, só vai aumentar isso, a situação realmente, né, vai ficar mais intensa, mas o que ele traz? Ele traz basicamente, essas frases fui eu que captei e daí decidi trazer dessa forma, que eu acho que é bem claro. O que ele traz é que os dois profissionais, né, que vão se destacar os que fazem melhor que a IA, que a gente sabe que cada vez vai ser menos, a princípio é o que está se mostrando, né? Ou os que junto com a IA vão fazer melhor do que a IA faria sozinha, que foi o que eu falei antes. Então, acho que está aí aonde a gente tem que se agarrar. É isso que eu entendi e vejo no dia a dia pela prática mesmo, né? Que a gente tem que conseguir, junto com a IA, criar alguma coisa que ela sozinha não faria melhor do que nós dois juntos. Então, esse é a sacada daqui para frente. E ele traz ali, está bem pequenininho, mas depois eu posso mostrar uma foto para vocês. Isso os estágios os estágios de conhecimento sobre a IA. O bebê, a infância, ele fala que existem 5 estágios, tá, gente? Que é o bebê, a infância, a adolescência, adulto e profissional.
E aí a gente observou, nesse dia, tinham mais de 700 pessoas nessa palestra dele, tá? E pessoas, assim, de diferentes áreas, e empresários, estudantes, tinha de tudo. E a gente percebeu quantas pessoas ainda estão no estágio de bebê. Mesmo a gente, né, às vezes se acha com... Nossa, eu já sei fazer bastante coisa, eu já consigo me virar super bem, entendo. E quando ele mostrou lá, realmente nos detalhes, cada fase, a maioria levantou a mão lá, esmagadora era bebê. Até mesmo pessoas que estão nessa área. Então, é bem doido. Tamanha é, né, realmente a complexidade, se a gente for a fundo e for realmente. Então, aquilo que falavam, só para, né, entender, porque a IA vai substituir o ser humano, isso e aquilo. Gente, ainda não. Só que a gente vai ter que se puxar. Então, aquela historinha de que a IA vai fazer tudo por nós e que agora a gente senta e não faz mais nada e não precisa mais pensar, não. Está nos convidando esse novo profissional, né? Se a gente quiser realmente se destacar, estar no mercado, conseguir seguir, a gente vai precisar realmente estudar bastante, se mexer, fazer como a gente fazia lá, né? Se esforçar para a gente conseguir fazer esse trabalho melhor junto com ela do que ela faria sozinha e se destacar. Então, são coisas que eu achei que foi bem importante, assim, desse novo profissional que ele trouxe. E ele trouxe, gente, esses 10 comandos, tá pequenininho, mas eu acho que, assim, depois a gente compartilha com vocês lá também. Eu peguei dele, isso aqui é Ipsis Literis do Juan Pablo, eu já testei, tá? Eu tenho testado com as inteligências que eu uso e realmente funciona. Só que qual que é o foco maior que ele deu e que eu fazia desde 2022 e não sabia? Então, eu fazia era intuitivo meu, tá? Mas o foco que ele dá é no pensar aqui, na parte que ele fala sobre o pensar. Aqui são alguns comandos, né, para prompts, que a gente estava falando antes, para que você possa tirar da inteligência o melhor dela. Tudo, lembrando, nós estamos falando aqui de coisas para o dia a dia, né, gente? Não estamos trazendo, assim, se aprofundar, né, gente que já trabalha com programação, com outras, mas para o dia a dia, esses 10 comandos, eles são muito úteis para você conseguir tirar mais vantagens das inteligências que você usa. E um deles é o pensar. E esse pensar aqui, que ele fala, né, é a gente usar, quando a gente está falando com a inteligência, quando a gente está criando algo, quando a gente está tentando buscar uma linha de raciocínio, um conhecimento mais profundo, tá? Quando a gente quer realmente se diferenciar, a gente precisa usar esse prompt de perguntar para ele quais são as premissas ocultas, fazer ele pensar quais são as premissas ocultas que eu, né, que eu não estou vendo. Então, vou dar um exemplo, eu quero criar um negócio, tá? Eu quero, sei lá, criar um infoproduto, que tem milhares por aí. E eu quero me destacar com esse infoproduto. Aí eu vou lá e peço. A inteligência vai criar. Se eu der os comandos certos, né? Eu vou lá, falo um pouco sobre mim, explico tal. E aí digo o produto mais ou menos que eu estou pensando. Ela vai me entregar pronto. Mas, se eu não chegar com esse comando e falar assim, quais são as premissas ocultas desse infoproduto, né? Aonde estão os pontos cegos? O que eu não estou enxergando? E aí vocês vão ver que ele vai começar a trazer, a inteligência vai começar a trazer, e dali vocês vão seguir, sabe? Vai puxar a linha de raciocínio de vocês, perguntas e pensamentos e reflexões que vocês não tinham. E eu falo isso porque eu fiz ontem com o meu irmão isso. O meu irmão, ele trabalha, ele tem importadora, tá, de pneus, e trabalha, tá em várias frentes, é investidor, enfim, é uma pessoa muito antenada, mas ele fala, eu não tenho tempo para isso, então eu auxilio ele nesse quesito. E aí surgiu uma oportunidade de negócio para ele comprar, tá? E ele estava avaliando. O que nós fizemos, gente? Nós fomos para IA. Eu e ele, aí eu mostrei para ele como, né? Ele foi falando, ele foi explicando a situação, ele foi colocando o pensamento dele, o que ele tinha de pensamento até o momento de prós e contras, de comprar ou não comprar esse negócio, como que ele ia tocar a partir dali, né? Junto com as outras coisas dele, por aí foi. Gente, foi incrível. Nós chegamos, ele foi lapidando, foi colocando ele pensar com essa questão do pensar, do prompt, das premissas ocultas, do que ele não estava vendo.
E olha só que interessante, tinha uma parte que a gente descobriu ali emocional do meu irmão, para ele fechar esse negócio. Que a gente sabe que tem muito do emocional, né, gente? As pessoas, elas ignoram isso. E é uma coisa que a inteligência não tem, tá? Ela nunca vai saber o porquê. Ela pode entender de tristeza, mas ela não sabe o que é sentir a tristeza, o que é sentir o ego ali. E a gente percebeu que ele ia por um caminho, estava bem tênue, mas de um ego ali. E que talvez não ia dar muito certo se ele fosse seguir daquela forma. Então, ela, com essas premissas ocultas e tudo, que eu pedi, que eu percebi que foi bem claro por causa dos comandos que eu estava dando, ele já ia se irritar e não ia mais usar, porque ele não sabia usar. Então, ele precisou que eu auxiliasse. E aí, ela foi trazendo perguntas, gente, perguntas incríveis, você não tem noção, que o meu irmão foi até às 3 da manhã com a cabeça lá, entendeu? Fritando para responder aquilo para ele chegar hoje de manhã e falar, Gabi, vou fechar o negócio. Vou fechar o negócio por causa disso, disso. Porque eu trouxe uma pergunta para a inteligência, depois de tudo, que a gente esmiuçou tudo, e perguntei para ela, se você fosse o meu irmão, ele já tinha ido embora, a gente já tinha encerrado, mas eu fiquei com isso na cabeça. E eu falei, ó, baseado em tudo isso que a gente discutiu até aqui, se você fosse o meu irmão, você fecharia esse negócio? E foi incrível a forma que ele trouxe, sabe, o posicionamento dele. Então, assim, muito claro, muito... E aí, ele trouxe mais 4 premissas ali, que ele disse, olha, se o teu irmão falar sim para essas 4 premissas, e com veemência, né? Sim, 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 eu acho que ele tem que considerar realmente fechar o negócio. Eu fecharia esse negócio. E era assim, ele estava realmente bem certo que era assim para aquelas 4. E aí, então, hoje à tarde, ele fechou o negócio. Então, olha só, olha, né? O quanto, se a gente souber usar, ela pode nos ajudar. Claro que a gente não pode eliminar outras questões aqui, mas, né, emocionais e tudo mais, mas ela também consegue nos dar um norte em relação a isso, tá? Então, o que eu chamaria atenção para esses 10 comandos aí do nosso dia a dia, esse é o que eu mais utilizo. Eu comecei utilizando lá em 2022 sem saber disso, e eu acredito que realmente foi o que foi me ajudando. Sabe por quê? Só para fechar, que eu falava lá em 2022, quando eu comecei a usar o chat, eu ficava sempre assim, eu tinha muito medo de trazer as minhas... Às vezes a gente fica inseguro, né? Você bater numa tecla tão veemente, assim, com uma coisa, e de repente vem alguém e quebra aquela tua ideia ali, né? E você fica sem chão. Então, eu pedia muito para a inteligência, eu falava assim, seja o advogado do diabo, nessa, sabe? E até para fazer negociações, para antecipar objeções. Então, isso também eu uso muito, ensinei o meu irmão. Então, quando ele está negociando, especialmente por WhatsApp, que hoje a gente negocia muito, né, gente, por WhatsApp, quem vende e tal. Então, utilizar da inteligência para antecipar objeções e até pegar exatamente a objeção que a pessoa trouxe e colocar e perguntar o que a IA faria ali, dentro do contexto, sabe? Vocês não têm noção, gente. Você fecha negócio, e não é que você vai ficar, agora ele faz tudo por mim. Não, porque isso você vai aprimorando tua linha de raciocínio, você vai aprimorando, né? Você vai aprendendo com tudo isso. Daqui a pouco você já está fazendo, sabe? Você já puxa o teu gatilho ali, já vai evoluindo nesse sentido. Então, eu usei muito ali no meu negócio para negociação e para objeções também. E só deixa eu ver assim, o que eu tenho aqui, só porque eu acho que passou, talvez. Uma coisa que eu acho que é legal, vou só trazer, que é um dado que eu achei muito interessante, gente. Eu estou fazendo esse pré-MBA pela Exame, tá? Pelo Grupo Exame. Não sei se vocês sabem que agora o Grupo Exame, eles têm, acho que, não sei se eles chamam de universidade já, mas eles estão focando tudo na parte da IA. E aí eles têm o pré-MBA e o MBA. E eles trouxeram um dado que me chamou muito a atenção, que eles falaram assim, ó, que a Exame, eles reduziram em um ano, em menos de um ano, deu menos de um ano, a parte de atendimento deles ao cliente, o tempo de espera, tá? Então, olha só, em julho de 2024, o tempo de espera em qualquer canal deles era de 1 hora. Depois que eles implementaram as ferramentas de IA, claro que não foi só uma, né? Eles foram, em maio de 2025,
ou seja, menos de um ano depois, essa 1 hora reduziu para 1 minuto, gente. 1 minuto. Isso é muito louco de pensar. E aí eles também trouxeram aqui que isso melhorou muito a qualidade de entrega deles do atendimento, porque eles deixam as pessoas, né, o da equipe deles, para resolver só aquelas situações complexas que a IA não conseguiria resolver, que precisa ali do humano, né, de toda essa parte. Então, eles aumentaram a qualidade de entrega deles, eles aumentaram o relacionamento com o cliente deles, né, com os usuários por causa disso. E também uma outra coisa que eu achei incrível, isso que o Vini trouxe, de geração de conteúdo, né, que você falou do Humanos e tudo, que é uma IA autônoma, eles implementaram e eles aumentaram de 28 artigos publicados também em menos de um ano, 28 artigos publicados para 362, gente. Eles saíram de 20 mil visualizações na página deles para 900 mil visualizações. Porque eles começaram a criar mais conteúdo e como eles estão criando de maneira muito personalizada, porque eles manjam dos prompts, né? E porque eles fizeram o que o Vini falou, eles criaram as próprias inteligências deles. Então, eles estão cada vez mais personalizando. Eu achei muito incrível esse resultado. E um outro também que eu vi foi do Walmart. Olha só que doido. 68% dos fornecedores do Walmart só querem negociar com a IA deles. Não querem negociar com os atendentes. 68%. Aí o Walmart tomou uma decisão agora, que eles vão deixar quase que 100% a IA para negociar com os fornecedores e vão ficar com uma equipe reduzida, mas especialista para aqueles casos mais complexos, para as negociações mais complexas, né, e mais altas, com valores mais altos e tudo para poder dar essa atenção. Olha só, achei que, né, que assim, são números que a gente vê o quanto o salto que dá é quase que quântico, né? É uma coisa bem, bem doida, Sim. assim. Então, isso que eu queria trazer aqui. Agora trazendo... a gente falando aqui desse pensar e daí eu pensando aqui, lembrei de algumas coisas que são interessantes de falar, né? Que você pode criar agente de tudo quanto é coisa que você imaginar. Se eu quero um agente para criar minhas copies, eu quero um agente para me dar notícias. Você pode montar um jornal com a IA. Se você entrar lá na Manos e estruturar ela para toda terça-feira, às 5 da tarde, eu quero que você entre no site tal, leia todas as notícias da área tal e me passe um resumão sobre tudo que aconteceu naquela semana. Cara, toda terça-feira, no horário que você pediu, a Manos vai te entregar bonitinho, como se fosse um jornal. Então, cara, é absurdo. É tipo assim, poupa tempo se tu usar da maneira certa. Então, por exemplo, pensa pro Rafa, que acompanha o mercado financeiro, tem que ficar sempre ligado em tudo que está acontecendo. Por mais que o Rafa tem os grupos, né? Tem tanto a XP e a Nomos, mas pensa algo diferente, ele quer ir para outro tipo de revista, ou às vezes ir para um assunto que não tem tanto nos grupos que ele já tem acesso. A Manos pode otimizar isso, em vez dele mesmo ter que ir pesquisar a informação, descobrir, ir atrás. A Manos ela já traz tudo bonitinho e ele pode passar os links que ele já julga confiável para que ela não fuja desse padrão. Então, acho que é bem interessante essa parada de conseguir montar os agentes da maneira certa, né? E a partir do momento que tu monta os agentes, eles rodam bonitinho, tu vai perceber que, tipo assim, cara, eu demorava tanto para coisas que são tão simples com a IA, e quando você aprende a trabalhar de fato com ela, é um boom gigantesco, as coisas mudam, tu pensa, caraca, agora eu sou o super-homem, eu vou ter uma produtividade absurda. Mas é perigoso também porque não podemos esquecer do famoso burnout, né, galera? Então, não vai ficar 12 horas mexendo em IA pensando, eu vou montar a gente de tudo quanto é jeito e não vou mais fazer nada, né? É isso importante, ter o foco de, eu vou montar um agente para isso. Eu gosto de trabalhar sempre com no máximo 5 agentes.
acredito que é o ideal, assim. Claro que dá para ter inúmeros, mas eu trabalho com 5, são os 5 já que eu já tenho definidinho, e o resto eu gosto de fazer sozinho, porque senão também fica muito sem graça a nossa vida. Bom, Isso aí. aqui a gente pode concluir que, bom, o que a gente trouxe bastante é que não usem só o ChatGPT, tem muitas outras IAs incríveis que vocês podem explorar. Claro que o ChatGPT, por ter sido a primeira, é a mais famosa, é a que tem mais dados e informações até hoje, vai continuar se mantendo nessa por longos anos ainda, eu acho. Mas use ele para aprimorar as outras IAs e assim como as IAs também podem aprimorar ele, né? Acho que esse é o grande ponto da ideia. Então, evitem usar só uma IA, somem elas, né? Eu pego o prompt no chat, joga para fazer alguma coisa na Mano, joga no Claude, joga no Perplexity. Então, vai a fundo, né? Tem muita coisa aí que a gente pode trabalhar que a gente ainda nem sabe que funciona. Eu acho que é isso, né, Vini? A questão de a gente. Isso que você falou, eu acho muito importante, né? Para a gente poder preservar a nossa criatividade também. Então, eu acho que eu uso muito para tarefas repetitivas, né? Então, essas tarefas repetitivas, né, gente, como responder e-mail, que são algum e-mail padrão, agendar reunião, organizar planilha, até coloquei aqui transcrever áudios, criar relatórios, enfim, para liberar o meu tempo e eu poder, né, usar a minha criatividade para outras coisas e também na tomada de decisão. Então, acho que essas coisas, tipo, quais tarefas, se perguntar, né, quais tarefas repetitivas você acha que a IA poderia te ajudar no teu trabalho ou em casa? Tipo, que planilhas que ela podia, né, que resumos. Então, coisas que ela pode fazer, tipo, criar relatório, coletar dados, fazer coisas nesse sentido, até gerar textos básicos para comunicação interna, verificar isso no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua vida pessoal, que são coisas repetitivas e às vezes operacionais, e que isso daí é tranquilo da gente, né, da IA substituir sem nos afetar no sentido do burnout, eu acredito, e de a gente ir perdendo, vamos dizer, a nossa independência. Acho que isso é legal. É importante, não dá para se tornar um completo independente, um completo dependente das IAs, né? Até porque é aquilo, tudo que ela te passar, o ideal é você saber tudo que está ali. Então, você não pode fazer algo que você não sabe com a IA. E aí você está dando um tiro no escuro. A IA também erra, né? Ela não é um ser humano, mas ela também erra como a gente. Então, é perigoso. Então, por isso que eu falo, montem agentes de assuntos que vocês já dominam, né? Por exemplo, vou usar o exemplo do meu pai, que é programador. Hoje em dia, ele coda pouco porque a IA coda por ele. Mas ele sabe exatamente tudo que a IA está fazendo, sabe onde está errado, onde está certo, o que ele tem que mudar, cada vírgula que a IA escreve. Então é importante a gente ter esse domínio do assunto que a gente vai criar os nossos agentes. A gente falou ali, eu acho, tem também um slide, mas depois, né, eles vão ver, mas por segmento, gente, que eu acho que é interessante. A gente criou um slide que é que ferramenta usar por segmento, sabe? Então, eu estou no segmento de mídia, eu estou no segmento de varejo, essas coisas assim. É legal, porque a gente já fez um resumo, vamos dizer, quais são as principais, né, IAs para usar de acordo com o segmento. Então, não sei se de repente saiu, mas a gente só ali. Por exemplo, quem está na área da educação, então, na parte de comunicação e marketing, enfim, a gente fez ali IA generativa, IA autônoma, e daí separar isso por áreas, né, por segmentos, que daí fica mais fácil, vocês vão lá e buscam. Então, por exemplo, a educação, IA generativa, ali logística, finanças, a IA autônoma funciona muito melhor, daí vai lá e busca quais IAs, né, autônomas eu tenho aqui para poder explorar. Então, eu achei isso legal, porque daí já ajuda um pouco, né, dá um norte. Dá, com certeza. E eu não sei, Vini, ali eu trouxe Gente, eu sou muito entusiasta, vocês estão vendo, né? Se me deixar, eu vou falar, porque eu adoro, eu amo. Pode Fala aí, falar, Rafa.
Bom, David, estava falando essa questão de resumir palestra, evento, fosse, o Anderson estava falando, tem um dispositivo, só que é tipo como se fosse um hardware físico, só talvez não precise, né? Porque justamente a gente tinha pesquisado sobre isso, como eu falei, tudo avança muito rápido. A última vez que a gente tinha olhado ainda não tinha, como se fosse um gravador que depois ele já faz esse resumo. Você falou que hoje você já está conseguindo isso? Sim. Aham. Você grava via celular? Via celular, normal. Por exemplo, eu estava lá na... Deixa eu mostrar para você, gente, não sei se eu consigo. Depois eu posso enviar, né? Assim, eu posso gravar a tela. Mas o que eu fiz? Eu venho aqui no chat, eu só vou abrir. E ele tem, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, aqui, ó. Esse microfoninho aqui, tá? Sim, sim. Isso. Eu ligo ele começa, olha ali, ele começa a gravar, né? Então Já ele deixa tá rodando direto gravando. dentro do chat. Aham, E o dentro arquivo do não fica muito chat. pesado, não dá bug, não trava. Então, daí é aí que eu ia falar para vocês o seguinte, olha, ele tá gravando, daí ele vai me trazer aqui agora, vou só dar um enviar, tá? E ele vai transcrever, ó, transcreveu para mim. Então, o que eu percebi? Eu já usei bastante, então eu já consegui entender. Obviamente, se você vai fazer dentro do chat, para garantir, você tem que ter uma boa internet. Então, você tem que garantir que você está com numa boa internet ou que você tem bons dados ali se você tiver sem internet. E o outro é não deixar tanto tempo. Eu percebi que mais ou menos, assim, o que eu ia fazendo? Eu gravava ali, tipo, uns 8 minutos, já dava um enviar e seguia gravando, entendeu? Porque ele dá um enviar e você segue gravando, você não perde nada. Você aperta de novo no microfone e segue. E vai fazendo isso. E ele vai juntando. Ele vai juntando tudo que ele está gravando e depois no final ele te traz o resumo. Então, bem interessante, né? Por isso que eu falei antes da questão de ir atualizando, assim, porque eu tinha tentado isso já tempo atrás, e eu tinha ficado muito irritado, e aí travava, não ia, e aí não entendia o arquivo, por exemplo, se tomando um áudio no WhatsApp, depois tentava mandar para lá, ele não conseguia converter, ele dava erro, daí dizia OGG, põe MP3, aí toda vez alguma desculpa diferente. Então, eu acabei não tentando mais pelo fato assim, não, ele não consegue, deixa. Mas sim, fico muito feliz de saber que, opa, mais um interessante, hein? Sim. O que eu percebi que realmente, gente, ele já deu bug para mim, eu já perdi, tá? Porque eu deixei gravar mais tempo do que eu devia. Daí eu peguei esse time. Eu, por garantia mesmo, eu deixo assim, tipo, de 5 a 7 minutos. E aí eu envio. E daí sigo fazendo isso. Porque é só um clique, né, gente? É só um cliquezinho. Você tá prestando atenção ali e segue. E agora também eu aprendi o seguinte, porque às vezes ele traz um resumo para você que não é bem o resumo que você gostaria. No sentido, ele traz às vezes com as palavras dele. Então eu dou esse comando já antes. Eu falo, olha, eu quero que você traga o resumo para mim exatamente como palestrante ou a pessoa, conforme está o áudio, né? Não cria nada teu, só traz o resumo. Então, também achei importante esse comando, porque senão ele pode mudar alguma coisa. Mas eu achei que funciona, eu já fiz isso em várias palestras, tá? E tudo mais. E na live também coloco na TV. Uma live no YouTube, alguma coisa assim, sabe? Jogo na TV e daí deixo o celular do lado da TV. Ah, e uma outra coisa também que é interessante é como ele capta mesmo de longe. Porque eu já fiz testes e funciona super bem, agora eu tô fazendo isso, que eu fico no sofá, que tem uma certa distância, e já fiquei até mais longe, e ele gravou tudo. Mesmo assim, ele Temos gravou. uma detetive no grupo e a gente não sabia, hein? Caraca, já fiquei até preocupado agora. Porque eu estava lá no segundo, eu estava nessa palestra, gente, foi uma coisa bizarra o que aconteceu. Era muito barulho, tá? Eu estava muito longe do palco, porque eu tive que ficar lá no segundo andar, bem em cima, e eu pensei que não ia dar certo, e ele pegava tudo, tudo, até a música de fundo. É, isso que eu ia perguntar, porque daí ele puxa a conversa paralela também, ele entende ou ele dá um Ele foco? entende. Ele dá um foco, sim. Às vezes ele pega, mas ele nem usa, é muito rápido, entendeu? No geral, ele pega, ele sabe o foco e ele pega, eu acho que a voz mais alta, entendeu? Uhum. Eu não sei explicar daí, gente, mas eu percebi que ele pega quem está realmente falando, tá? Ele não vai para o paralelo. Eu trouxe 2 dicas de livro aqui, não sei se eu posso compartilhar, mas que eu acho que pode ser muito legal, porque eu sei que temos aqui pessoas, a maioria, talvez, não sei, da parte aí de finanças, né, não sei, mas
Esse livro que eu vou indicar, eu não li ainda, mas ele já está na minha lista ali da Amazon para fazer a compra agora, na Black November. Ele é um livro que se chama Valuation. É o Tim Coller, o Tom Copeland e o Jack Murray. Eles escreveram esse livro, que é a avaliação de empresas, e o Juan Pablo falou o seguinte, né? Que ele acha esse livro incrível e todo o pessoal da inteligência artificial acha, porque apesar dele não ser um livro sobre inteligência artificial, ele entende e fala muito bem sobre valuation. Então, o que eles trazem? O que o Juan traz e as pesquisas mostram? Que é essencial para quem domina IA entender sobre a questão de valuation. Porque o que realmente importa, né, gente, é criar valor. Essa é a questão. A gente precisa criar valor. Então, ele fala, quando a gente cria valor, a gente para qualquer coisa, né, ativos, a gente acaba tendo resultado. Então, é aí que a gente começa a se destacar, né? Porque com valores, criando valores, você consegue resultados reais. Então, ele fala sobre isso, né? E para conseguir usar a IA com propósito, como a gente está falando aqui, para a gente não ser mais máquina, para a gente conseguir trabalhar com ela e fazer algo melhor do que ela faria sozinha, a gente precisa ter esse olhar estratégico. Então, ele fala que esse livro é o livro que eles, no meio deles, eles entendem que, apesar de não ser sobre IA, é um livro que fala, vamos dizer, indiretamente muito sobre IA. E eu achei legal dele trazer isso, a questão da gente conseguir trazer valor para as coisas, né? Então, tá, isso. Aham, legal. Hum, Olha só. Sabe que eu só coloquei ele lá como favorito, como, aliás, na wishlist, mas eu não olhei se tinha disponível ou não tinha, isso eu não vi. Hum. Misericórdia, gente. Ó, aí, ó, estão vendo a oportunidade, o valor da coisa? Esses aí souberam dar valor ao tal do livro, porque loucura, né? Enfim. Ai, obrigada por compartilhar, porque eu não sabia e eu vou atrás, gente, porque eu fiquei em contato com o Juan. O Juan é uma pessoa muito acessível, tá? E vocês vão ver, ele responde coisas no direct, sabe? E ele tá sempre aí pelo mundo, né? Tanto que é o único PhD em IA que o Brasil tem, né? E aí vou trocar uma ideia com ele, quem sabe ele pode nos dar um norte aí, né? Onde encontrar esse livro. Mas é um livro que eu fiquei com muita curiosidade de ler, e o outro eu trouxe talvez tem gente aqui que conhece, gente, mas eu sou muito fã desse livro. Eu já li ele 2 vezes, tá? Eu acabei de reler. O meu, ele, enfim, ele é todo, que é 21 lições para o século XXI. O meu tá todo rabiscado. E esse livro é do Harari, que escreveu Homo Deus, Sapiens, do Yuval Harari, que é aquele historiador israelense. Para mim, o cara é um gênio, né? E também isso, alguém falou ali sobre bilíngue, muita coisa dele é em inglês, então vale muito assistir podcast, escutar podcast dele, assistir palestras, trechos. O cara é muito bom, eu já li alguns livros dele, mas esse livro, para mim, ao meu ver, deveria ser levado para a escola agora, tá? E ele fala ele fala bastante sobre muita coisa, assim, no sentido, eu até coloquei aqui meio resumindo, porque ele é um livro que você vai parar e vai refletir. Ele é um livro demorado. Não é que ele é difícil, gente, mas ele é demorado porque ele faz com que você tenha muitos insights, tá? Você para e daí volta, e daí você reflete sobre a tua vida, sobre o teu cotidiano, sobre as tuas coisas, sobre o trabalho, sabe? É muito incrível nesse sentido, ele abre a tua cabeça. E é muito doido pensar, vou dar um spoiler, que no final ele termina com um capítulo falando sobre meditação. É uma coisa bizarra. Então, assim, ele fala,
ele ajuda a entender essas disrupções tecnológicas que a gente está vivendo, as disrupções sociais. Ele fala muito sobre biotecnologia, que é bem isso, né? O humano com a tecnologia, o humano com a inteligência artificial. Ele mostra sobre a importância do nosso pensamento crítico, né? Da gente pensar crítico, da gente ir além, da gente se aprofundar. Ele traz também, nos ajuda a enxergar e por entender melhor as coisas ali, a se adaptar melhor a tudo isso que está acontecendo e que vai seguir, né? Dessas disrupções tecnológicas e sociais. Então, ele fala muito sobre essas transformações e traz também essa questão de a gente usar a tecnologia de forma consciente. E mais preparados, né, para utilizar. E uma coisa que eu achei incrível, ele lançou esse livro em 2018. E lá, um outro spoiler, tem um capítulo sobre a guerra que é sensacional. E nesse capítulo ele já falava da guerra da Ucrânia. É bizarro, é muito doido. O que aconteceu depois. Parece assim, você lê, parece que ele estava, sabe, assim, aquela coisa, premeditou, assim, o negócio, mas não. E ele traz muito, assim, você consegue ver o passado, porque ele é um historiador, o presente e o futuro nesse livro. Eu acho ele sensacional, que é 21 lições para o século XXI. Não sei se alguém aqui já teve contato, o Laércio ali levantou a mão, conhece, enfim. Eu ia comentar mesmo que o Laércio é a nossa biblioteca ambulante. Olha só que legal. E é importante, né? Eu vejo assim, e sabe, Laércio, eu li ele agora de novo. Eu até tenho ele aqui, ó. Eu li em 2021, quando eu comprei. E aí eu li agora há pouco novamente, e já li também com outros olhos, porque como o Rafa falou, muita coisa avançou. Então, de lá para cá. E aí a gente percebe, assim, se você passar por ele de novo, Laércio, você vai ver quanta coisa que ele falava lá em 2018, que a gente está vivendo assim, ó, tranquilamente agora. Parece que o cara é um, sabe, aqueles cartomantes, assim, aquelas pessoas meio assim, é muito doido. Matemática e história. Gente, é bizarro isso, matemática e história. Vocês não têm noção. Sabe o que a galera da inteligência está fazendo? Esses bem crânios, eles estão voltando a estudar história, gente. História, tá? Eles estão tendo professores particulares para se aprofundar na história, a história do seu país, da história do mundo, da história da humanidade, entendeu? Eles estão indo para os livros de história para estudar a história novamente. Então, o que você falou é bem isso, matemática e história, assim. São duas coisas que hoje... Sabe a história de voltar? Às vezes a gente vai ter que voltar lá para o básico. Sim. E eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que a IA, o que eu tenho sentido para mim nesses 3 anos de uso frequente, né, diário. Não sei se vocês olham se vocês controlam a tela, aliás, o quanto vocês gastam de tempo enfim, no celular de vocês, né? E com o que vocês gastam. Mas olha só que louco, eu gasto mais tempo com a inteligência do que com o próprio WhatsApp, que é a minha ferramenta de trabalho. Olha que doido. Isso eu tenho medido e eu tenho ficado impressionado, assim. Eu passo
sabe, né? Porque o WhatsApp é uma coisa que eu uso direto, assim, era sempre disparado o que eu mais utilizava, mais horas, e agora são as inteligências. Só que eu sinto que buscando conhecimento, eu estou conseguindo explorar da melhor maneira para justamente eu ficar melhor, né? Eu ficar mais criativa e não ela fazer coisas que, exatamente como o Vini falou, não se acomodar, né? A gente não... E assim, essa questão da gente sentir, né? Quem aqui nunca sentiu uma estafa mental por ficar tanto tempo na tela? Então, uma outra coisa que eu percebi é que quando eu fui buscando conhecimento de como usar as IAs, eu consegui criar um grupo, como o Vini falou também ali dos agentes, né? No máximo 5 agentes, para não acontecer o que o Rafa falou, que daí a gente se estressa, meu irmão também. Aí larga tudo, não quer fazer, acha que na verdade tá perdendo tempo, né? Mas eu fui testando. E aí, entendendo e buscando esse conhecimento de como usar, eu consegui hoje formatar as 4 que eu mais utilizo e que hoje me servem muito bem para o que eu preciso e eu não fico mais com essa estafa, sabe? Eu sei exatamente aonde eu tenho que buscar cada uma que eu vou usar e não fico mais com aquela sensação de overdose, sabe? Então, eu acho que isso é um caminho também aqui. Eu acho que foi um pouquinho também do que a gente quis trazer, né, Vini? Para mais prático, assim, para que as pessoas possam e começar esse caminho e se sentir mais seguras e dá certo. De uma maneira menos arriscada, vamos dizer assim, né? Sem se jogar de cabeça e achar que a piscina é rasa. Isso aí. E eu estou à disposição, né, gente? Se quiserem depois as coisas que a gente falou, né? Mas assim, perguntar, me chamar direto no WhatsApp também. Gabi, como que você faz tal coisa? Mostra aí uma gravação da tela, né? O que eu consegui contribuir, ajudar, do que eu faço no dia a dia, gente, meu contato está à disposição. Eu adoro aprender também. Eu aprendi muito com o Vini. Quero falar também que a gente trocou bastante no primeiro encontro e eu aprendi muita coisa. Como ele disse, vocês não têm noção, não podia olhar para humanos, tá? É uma inteligência autônoma que faria muita coisa por mim. Eu não podia olhar. Eu estava muito estressada com aquele Manos e estava lá, largado. Aí o Vini foi me falando coisas, foi me mostrando, foi me explicando e eu tirei o final de semana passado para mexer nele e agora eu também estou apaixonada pelo Manos. A Manos então são coisas assim, né? Mas acredito que seja isso. Caso alguém tenha mais alguma coisa para acrescentar, ou alguma dúvida. Obrigada, pessoal, e obrigada pelo convite também. Fiquei bem feliz. Foi um prazer para mim. Também queria agradecer e falar de fato, sim, não precisa ser agora, óbvio, né, mas quando puder, não precisa ter papas, não. Tem grupo ali de ferramentas que é justamente para isso. Podem compartilhar lá todo o material que for e aí depois aqueles tópicos que a gente levantou aqui, mais qualquer outro. Não precisa ter filtro, não precisa ter nada, é uma regra. Todo dia que tiver coisas bacanas, assim, até para a gente não deixar só daqui a 6 meses, só daqui a um ano voltar nesse tópico. Pode ir lá, poxa, sábado aqui já vi uma coisa, já compartilha, aí já levanta a bola, a gente já consegue jogar outras também. Eu compartilhei essa semana passada, não foi essa daqui o que eu trouxe, agora me fugiu o nome dela, mas eu usei uma ferramenta nova, até foi coincidência, o Leste tinha tirado um print dela, e aí, sem a gente se comunicar, eu usei ela, e aí depois eu mandei por essa e falou, pô, eu tinha visto a ferramenta essa semana. Parece um negócio bem novo e, cara, ela é fantástica, e foi o que vocês não falaram. Da outra hora eu posso também compartilhar ali essa pra gente continuar esse tópico. Show. Valeu, então. Obrigada, pessoal. Foi muito legal para mim. Foi uma experiência bacana. Até. Tchau. Tchau. Valeu, gente.